Pessoal, o papo hoje é sobre elemento químico. Aí você me pergunta assim, puxa, doutora Rosana, elemento químico? Não tem outra coisa melhorzinha para falar, não? Tem, gente, mas a gente precisa falar. Para falar bem sobre alguma coisa, você precisa edificar. Vamos ancorar nosso conhecimento, vamos melhorar a estrutura sobre a qual nós vamos edificar o nosso conhecimento. Porque se começar a falar de coisa muito complicada, sem estar com a base bem estruturada, vai cair, a casa cai. Então, na hora de falar sobre alguma coisa, na hora de prescrever alguma coisa, na hora de você orientar alguém, né, você precisa ter consciência sobre o que eu realmente sei, o que eu acho que eu sei, né, e o que eu sei. Você tem que ter essas perguntas para se questionar antes de fornecer uma orientação, passar para frente uma orientação. Isso é muito importante. Então, a bola da vez é o magnésio. Então, o magnésio a gente está escutando, o paciente pergunta todo dia a respeito da reposição de magnésio, ele se automedica, ele conversa com os outros familiares, ele lê o YouTube, ele vê a internet, ele está conectado e ele está sabendo que o tal do magnésio é importante demais. E aí? E você, médico? O que você acha do magnésio? A gente tem que estar bem estruturado para poder fornecer uma opinião verdadeira, a mais assertiva possível a respeito da dúvida do seu paciente. Então, elemento químico é a menor fração de uma substância. Então, tudo que existe na natureza, ao dividirmos, vai chegar num elemento químico. É a substância mais pura que não pode ser decomposta adicionalmente. É um átomo, é um elemento químico. E essa tabela periódica, ela é uma ferramenta de organização de todos os elementos, de todos os átomos que foram descobertos pelos seres humanos. Então, tudo foi colocado aqui. Olha o nosso oxigênio aqui, olha o nosso nitrogênio aqui, olha o nosso carbono aqui, olha o nosso, cadê aqui? O nosso zinco aqui, nosso cálcio, nosso sódio, nosso potássio, nosso hidrogênio. E aqui, gente, para nossa alegria, está o elemento magnésio. Então, ele é descrito com essa sigla aqui, ele é descrito com M maiúsculo e um Gzinho minúsculo. Ele tem um 12zinho aqui, que é a carga, né, o número de prótons, é a carga positiva dele, 12, e ele é apelidado de magnésio. Então, quimicamente, ele existe na natureza de forma aleatória, nas rochas, nos oceanos, ele existe por aí na natureza. Mas para que ele faça alguma coisa acontecer, a gente precisa que ele faça parte de uma série de reações, ele ajude uma série de reações a acontecer e acontecer a vida, tá? Então, tudo que existe de ser vivo na natureza, seja uma planta, seja um animal, sejam nós humanos, obedecemos a processos organizados da química. Então, são processos bioquímicos. E o mapa metabólico é onde a gente coloca tudo isso daqui em ação para fazer as reações químicas acontecerem, para dar origem à vida. Então, a junção de vários elementos puros só dá uma substância. E, por exemplo, uma molécula de água já tem uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Então, juntaram-se dois átomos diferentes e formaram uma molécula, uma outra substância. Então, a partir daí nós vamos nos entendendo melhor, né? A gente vai ancorando. Então, magnésio é um elemento químico, é um metal alcalino terroso que tem um peso, né? Que tem uma carga positiva de 12, está na tabela periódica, e ele faz parte de uma série de reações químicas que compõem o nosso metabolismo. Então, esse nosso metabolismo dá origem à nossa vida, à nossa fabricação de energia. E o magnésio, ele é muito importante, mas não só ele, porque a gente tem outros átomos muito importantes. Aqui o nosso ferro é o componente principal do transportador de oxigênio no sangue, que é a hemoglobina. Sem ferro, o ferro é tão importante, gente, que sem o ferro não tem mecanismo de excreção. Olha para você ver. Então, você coloca ele para dentro,
você come ferro, come uma carne, come um vegetal folhoso escuro, ou é suplementado de ferro, e aí? Você colocou para dentro, ele vai ser absorvido e não vai ser excretado. Porque ele é muito importante, ele é o componente da hemoglobina, que é a proteína mais importante do corpo, porque ela é a transportadora de oxigênio. Sem oxigênio, a gente não tem vida, a gente não tem oxidação das reações para formar a vida, né? Então, bem, viajando aqui um pouquinho, né? Então a gente sabe que ferro é muito importante, que não tem nem mecanismo de excreção, salvo se for por uma menstruação, uma hemorragia, um acidente, né? Ou uma quelação, que é outro processo diferente por aí. Então, é só para a gente se situar, porque o magnésio ele faz parte de muitas reações químicas, mas o ferro também faz parte, o selênio também faz, o zinco também faz, né? Mas por que o hidrogênio também faz? O sódio e o potássio, gente, o equilíbrio deles é muito, 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 muito justo, né? Em qualquer coisinha a gente morre se tiver um desequilíbrio de sódio e potássio. E por que o magnésio ganhou essa fama toda sozinho? Porque a gente está vivendo num tempo de modernidade, tá? A gente está vivendo num tempo em que a gente está muito estressado. A gente está tenso, tá? Então, o que está acontecendo com a nossa cabeça? A nossa cabeça está ficando esquisita. A gente está ficando ansioso. A gente está com menos tempo. A velocidade está muito rápida, né? Vivemos em alta velocidade. Eu atendi um paciente antes de ontem e ele me falou o seguinte, que eu tive que concordar com ele. Ele falou assim, o que deu velocidade nas coisas foi a invenção da roda. Então, a partir do momento que o quadrado, a rocha, foi aparada as arestas e a gente arredondou, a gente conseguiu mover as coisas, né? A gente conseguiu se locomover melhor e mais rapidamente. Daí para aí foi só velocidade. Então, a gente está numa época em que a commodity mais cara é o tempo, né? Quem tem tempo hoje, vende pra gente, por favor, que a gente compra, pode pôr o preço que a gente compra. Agora, isso é importante no sentido da atenção. Então, como estamos adoecidos do ponto de vista mental, com pouco tempo de repouso, com pouco tempo de pausa, né? Isso tudo interfere na condução elétrica, no sono, no estado de hipervigilância, ou seja, naquele tripézinho que eu falei para vocês sobre a saúde, tá? E a saúde que ela está ancorada na nutrição, está ancorada na atividade física, tá? E está ancorada no reparo, no tempo de pausa, ela está sofrendo abalos, porque realmente a gente está errando aqui, está errando aqui, está errando aqui. E aqui é muito importante, porque isso aqui salva, né? O tempo de reparo, ele salva os erros anteriores, tá? Então, ao invés de, por exemplo, comer de noite, é melhor dormir. Isso é infinitamente melhor, é indiscutível na grande ciência, denominador comum. Porque eu preciso dos reparos, eu preciso que isso aqui aconteça. E a gente não está conseguindo relaxar, tá? Então, o que a gente pega de paciente com cefaleia tensional, tá? Com lombalgias, com cervicalgias, com todo torto, com a deitar, adormecer, cãibra, de tanta tensão que estava durante o dia, de tão tensionada a musculatura estava durante o dia, por comando cerebral errado, a gente tem um prejuízo da qualidade desse reparo. Então, é muito importante, e por isso que ele ganhou essa notoriedade toda, o magnésio, porque ele tem altíssima interferência na condução nervosa, na condução elétrica neuronal, no relaxamento muscular, tá? E na saúde do osso. E como a gente está comendo mal, a gente está com pouco aporte de magnésio para poder nutrir esse sistema, abalando a saúde. Então, ele ganhou muita notoriedade porque o pessoal percebeu, por exemplo, que um paciente que
que está com cefaleia, um paciente que está tenso, um paciente que está com cãibra, um paciente que tem uma qualidade de sono ruim, né, ele tem efeitos favoráveis, eles têm efeitos benéficos a respeito da suplementação do magnésio. Então ele vai lendo aqui, vai lendo ali, vai lendo ali e chega a provar. E ele vê que é bom mesmo, entendeu? Falou assim, gente, mas isso resolve, né? Isso me acalmou. É porque, gente, então, o sistema nervoso central, ele é o CEO da nossa máquina. Mas não tem jeito da gente tomar consciência de tudo. Não tem jeito da gente ter consciência da frequência cardíaca, do estado de dilatação do vaso, olha, está mais vasodilatado, olha, está mais vasoconstrito, da frequência respiratória, do estiramento muscular, da secreção de sucos digestivos, biliares, gástricos, intestinais, da motilidade intestinal e esofágica. A gente ia ficar doido. Não pode ter consciência disso tudo, porque o sistema nervoso central é da vida de relação. Eu já preciso tomar consciência de uma série de coisas para me relacionar com o meio. Então, as coisas internas, elas têm que funcionar independente de mim. E para quem que ele delegou? Ele delegou para o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que funciona independente da sua consciência. Você não está tomando consciência de qual o nível da sua pressão arterial agora, entendeu? Da sua vasodilatação, da sua vasoconstrição, da sua frequência cardíaca, da sua frequência respiratória. Você não está tendo consciência de nada disso. Mas o sistema está sendo comandado por um executivo, que é o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele se subdividiu. Todo mundo sabe disso também. Isso tudo para falar de magnésio, gente. O sistema nervoso autônomo se dividiu em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Escolinha do professor Raimundo. Então, isso aqui é o sistema de ativação, de preparo para luta, fuga ou ultrapassagem, né? Você está ativo, então você aumentou seu espectro de visão, você está hipervigilante, protótipo dessa imagem, soldado na guerra. Dorme um pouquinho aí, filho, para a gente tocar de turno, entendeu? Porque você tem que dormir para depois você me cobrir. Então fica aí umas 3 horas dormindo, relaxado, enquanto eu tô aqui disparando tiro. Quando eu cansar, você troca comigo. O soldado dorme, gente? Não dorme. Então é um estado de hipervigilância, porque quem é o mediador do sistema nervoso autônomo simpático que dispara um comando de guerra para o organismo? Mediador, noradrenalina, adrenalina, principalmente. Disparado na frente esses dois neurotransmissores, neurohormônios, hormônios neuroendócrinos, tanto faz. São substâncias químicas através das quais o sistema nervoso central se comunica com o corpo. Então ele vai se comunicar com a musculatura, com a frequência cardíaca, com a visão, né? Com a força do músculo, com a amplitude dos seus movimentos, com um diafragma, frequência respiratória, distribuição de oxigênio, ele comunica com tudo. Porque você está em guerra. Então, se você está em guerra, você não pode relaxar, nem deve, né? Então, os mediadores através dos quais o cérebro se comunica com o corpo para dizer calma, relaxa, digere, engole direito, secreta seu suco gástrico, secreta seu suco biliar em paz, absorve, distribui esse combustível. Quem que é? Sistema nervoso autônomo parasimpático. E qual é a linguagem que ele usa para que isso seja feito? Ele usa o GABA. O que é isso, gente? GABA é ácido gama-aminobutírico, tamanho do elemento. GABA, ele usa acetilcolina, que a abreviação dela é isso aqui. Ele usa serotonina, né? Ele usa principalmente isso aqui para transmitir ao sistema calma, desacelera e faz o que você tem que fazer com calma. Então, o paciente, por exemplo, vamos dizer um atleta é legal, gente. Um atleta, ele está com tudo automatizado, né? Ele está com a força, o cálculo da velocidade de um salto triplo mortal, né? A flexão do corpo que ele tem que ter, o empuxo, a velocidade, tudo ele está calculado lá porque ele fez zilhões de vezes a mesma coisa certa. Aí, na hora da competição, em que ele precisa fazer a coisa certa, ele erra. Adivinha por quê?
porque deu comando errado, ele foi contaminado pela pressão externa. É isso que a gente está vivendo. O atleta foi contaminado pelo ambiente, pela pressão, eu tenho que acertar, eu tenho que conseguir. Entrou em ação, eu não posso perder, eu tenho que ganhar. Entrou em situação, noção cerebral, os neurotransmissores de guerra, de luta, tá? Adrenalina e noradrenalina, então eu não tenho esses daqui. Porque decide o que você vai informar para o sistema. Você vai acelerar ou você vai pisar no freio. Então, acelerando, você perde coordenação. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante hoje, em que a velocidade está muito grande das coisas, em que a gente quer aprender o máximo de coisas possíveis e depositar esse conteúdo, salvar esse conteúdo na nossa HD e depois recrutar, mas como a gente está sob pressão, como a gente está sob hipervigilância o tempo inteiro, a gente tem perda do neurotransmissor que faz a sedimentação de conteúdo, que é a acetilcolina. No caso do atleta, ele perde a coordenação. No caso do Parkinson também. A gente perde hormônios colinérgicos. E no nosso caso, em que a gente não tem ameaça nenhuma ao sistema, nós que estamos impondo ameaças externas ao sistema, são distúrbios mentais de ansiedade, nós estamos deixando de fabricar esses neurotransmissores para fabricar esses. Então, esses aqui, ó, o sistema nervoso autônomo parasimpático, põe a máquina em modo econômico. E o sistema nervoso autônomo simpático põe a máquina em modo esportivo. Então, você queima um carro de Fórmula 1 em 2 horas de corrida, explode o motor, o pneu cria bolha, tem que trocar não sei quanto tempo. Ou seja, a durabilidade de uma máquina de tal potência como um carro de Fórmula 1, ela se esgota em 2 horas de altíssima performance. Tá? E um avião a jato é a mesma coisa. Então, qualquer máquina explorada ao seu limite diminui a sua duração. Nós não somos diferentes. Então, a gente está acabando com as reservas, a durabilidade, né, do nosso sistema e vivemos enfraquecendo essa estrutura toda. Só que ela é imensamente mais poderosa do que um carro de Fórmula 1 ou que um avião. Porque você não pode errar no combustível de um carro de Fórmula 1. Ou pode? Você não pode errar no combustível de um avião a jato. Só uma vezinha, uma só. Não pode. E a gente vive errando no nosso combustível. E a gente vive errando no modo esportivo, na exigência de alta performance dessa máquina. E a gente está com perda do tempo de pausa. Então, como é que a gente desliga esse sistema? Não tem interruptor. O cérebro, eu tô lá na guerra e agora, 8 horas da noite, 8h30, 9, agora eu vou dormir, gente. Tchau. Desliga, desliga. Não. Eu tenho que preparar o sistema para isso. Então, eu tenho que dar o comando de síntese dos neurotransmissores de pausa, que inclui o GABA. O GABA é o principal depressor, neurotransmissor depressor do sistema nervoso central. E ele é feito para ele ser sintetizado, para ele ser formado, ele precisa de determinadas moléculas, que são compostas daqueles elementos químicos, para que essa reação de fazer o GABA seja concretizada pelo neurônio GABAérgico. É um neurônio que tem uma maquinaria enzimática, toda uma maquinaria que consegue fazer esse GABA. A gente tem vários neurônios que sintetizam, são especializados na síntese de cada neurotransmissor. Não é um neurônio que sintetiza tudo, não. É um neurônio GABAérgico, é um neurônio colinérgico, é um neurônio serotoninérgico, é um neurônio noradrenérgico e é um neurônio adrenérgico. Então, a gente quer GABA, a gente quer desligar o sistema. E a gente precisa dessas moléculas que sintetizam o GABA. Então, o magnésio é um super cofator para que isso seja concretizado. Sem magnésio, a gente não consegue formar o GABA. Tá? Mas sem vitamina D e B3, você também não consegue formar serotonina e nem melatonina, que fazem parte de todo o arsenal de limpeza cerebral durante o tempo de reparo. Então, o buraco é mais embaixo. É preciso que a gente ancore melhor, né? Faça uma base sólida de conhecimento para a gente poder complicar um pouco mais as coisas. Então, ao
né, se defrontar com o paciente que pergunta se magnésio é bom, se deve repor, se você intoxica com magnésio. Não, dificilmente você intoxica com magnésio, porque a utilização dele é demais. Ele participa de mais de 314 reações químicas no corpo, né? Descritas, ou seja, que a gente descobriu, que a gente descobre, né? Não é a gente que fez não, tá, gente? A gente descobre o que já existe, entendeu? Então, essas vias químicas a gente vive descobrindo. E é preciso fazer uso dessas descobertas para poder usar melhor o mapa metabólico e não crucificar, por exemplo, quem está fazendo uma suplementação disso ou disso, porque realmente é bom, tá? Realmente faz parte do necessário, né, dos cofatores que liberam enzimas ou que ativam enzimas para que determinadas reações passem de uma fase para outra, de outra para outra, e a gente chegue numa substância final que é importante para o funcionamento do sistema. Como tudo que a gente quer, um funcionamento cerebral organizado, a bioquímica, o conhecimento, né, dos elementos químicos, da formação de moléculas e a sua função no mapa metabólico fazem toda a diferença. Aliás, a diferença está nos detalhes. Então fique com a gente, esse papo por hoje, mas magnésio, ele é sempre bom. Mas uma última coisinha que eu estou lembrando agora é o seguinte: que tipo de magnésio, né, doutora? Essa pergunta é muito frequente. Ela é importante que ela seja esclarecida. Que tipo de magnésio? Porque o magnésio só tem um, gente. Você viu lá na tabela periódica que existe um elemento químico chamado magnésio. Mas esse tanto de magnésio que está aí, que o pessoal fala, né? Esse tanto de magnésio não é tanto de magnésio. São radicais que a gente acopla ao elemento químico magnésio. Para quê? Para que a gente tenha o esôfago, o estômago, é o mesmo papo de sempre, mas que é preciso ser reforçado essa via de raciocínio. Porque senão a gente não melhora, né, a prescrição, tá? Então, esôfago, estômago, duodeno, intestino grosso e o reto. Então, deu magnésio aqui, ó, suplementado, em pó, comprimido, líquido, fonte de dieta, né, da nossa dieta normal, ele tem que cair aqui, mas ele tem que ser absorvido, ele tem que cair na circulação, tá? Para ser distribuído. Essas artérias todas, elas se bifurcam, trifurcam, até chegar a nível capilar fininho para nutrir as células. É essas usinas aqui que são responsáveis pela nossa vida, tá? Mas tem todo um step para poder chegar até lá. Não é o fato de pôr aqui que chegou aqui, não. Entendeu? Você tem que pôr aqui, tem que vencer a absorção aqui, tá? Cair na circulação, vencer qualquer tipo de distúrbio que tem aqui, ou oclusão, aterosclerose, por exemplo, que está matando a gente, que oclui a artéria. Imagina a artéria capilar, está entupida, né? A disglicemia, os distúrbios glicêmicos da glicose, levam a obstruções arteriais progressivas por lesão do endotélio. Então, oclui, forma uma casca de ferida aqui, ó, que é a famosa placa de colesterol. Mas é uma casca de ferida, tá? Que está entupindo a artéria. Então, você deu o magnésio, ele tem que vencer todos esses obstáculos, entrar aqui, passar pela membrana celular e entrar dentro da célula para fazer as reações químicas acontecerem. Então, olha como que é importante, gente. Então, a gente acopla glicina, treonato, quelato, a gente acopla uma série de radicais para tentar facilitar a penetração pelas diversas barreiras, entendeu? E às vezes a gente dá várias fórmulas, vários radicais acoplados ao elemento químico magnésio, justamente para favorecer a absorção e a sua utilização. Então, espero que tenha contribuído, e a partir daí a gente pode edificar um pouquinho mais nosso conhecimento, que eu acho que a gente, né, expandiu o nível até então conhecido. Fica com a gente, sempre um beijo.